Bom, gente, de volta e vamos trabalhar um pouco mais agora a parte de administração do site, e eu quero mostrar para vocês tanto a parte de usuários, criação de usuários, alguma coisa sobre as configurações de autenticação. Depois vamos passar pela parte de diretivas e aí mostrar tanto a implementação de direitos quanto de filtros com relação aos perfis de usuário. E sem dúvida nós não vamos esgotar, tem muitas outras coisas ali, mas pelo menos dar essa visão ampla e depois discutirmos um pouco mais nos fóruns ou nos questionamentos de vocês o restante. Tá? Então vamos para dentro do ambiente agora, vamos dar uma olhada então esta área aí. A administração do site, todo o meu laboratório aqui já simulando. Então vamos para aqui, usuários, contas, e aí eu tenho aqui ações relacionadas a contas, e a questão de permissões. Nós vamos ficar nesses dois mundos agora, trabalhando um pouco o que temos à disposição aqui. Com relação às contas, então, quando eu mostro a lista de usuários, eu sei que alguns de vocês não estão acostumados com o cotidiano do Moodle, então por isso eu vou dar uma revisada aqui. Então, essa aqui é a lista onde eu consigo adicionar um usuário e normalmente gerencio toda a parte de usuários aqui. Agora, como esses usuários chegaram aqui? Chegaram através de um processo de inscrição. Plugins, autenticação, gerenciar a autenticação. A entrada de usuários para o ambiente, então, vai ser por este caminho. Eu tenho aqui definido que neste ambiente que nós estamos testando, eu tenho contas manuais, e aqui eu vou fazer as configurações dele. Vou ter vários parâmetros em que eu vou dizer o que pode e o que não pode. E aqui é interessante porque eu posso bloquear e desbloquear a edição do aluno nesses campos. Então, se eu digo que está desbloqueado, ele pode ir lá e mudar o nome dele à vontade. Se eu deixo ele bloqueado, ele não pode alterar o nome dele. E isto aqui é fundamental porque eu não sei exatamente como estão as implementações de vocês, mas no caso do certificado, que é o que nós já tivemos trabalhando, aquele campo, nome do aluno, ele vai ser injetado no certificado a partir deste nome e sobrenome montado. Se nós pegamos e deixamos isso à vontade, alguns alunos vão deixar tudo em maiúsculo, outros em minúsculo, outros vão abreviar sobrenome, vão omitir sobrenome. Na hora que eu fizer qualquer implementação que eu tenho que contar com esse nome correto, eu vou ter uma confusão, e isso aí em 4.000, 5.000 usuários torna a coisa complexa. Então, como a gente está tirando demanda sempre do nosso trabalho, o interessante é assumir na importação de contas manuais, eu vou mostrar como dá para fazer isso, uma importação única, e bloquear os campos. Ainda que use um outro tipo de autenticação, que é o correio eletrônico de vocês, a autenticação da rede de vocês, também bloqueando os campos e usando aquela nomenclatura que tem alguém que cuida disso. Então, assim, tem essas configurações. E ainda a autenticação por correio eletrônico, em que se eu já tenho um sistema de correio eletrônico com conta única, por que não usar aquele sistema de autenticação e não tratamento de contas manuais? A regra a gente tem que tirar essa demanda de autenticação, de alteração de senha e tudo da equipe. Eu imagino que vocês já trabalham assim, mas se alguém não trabalha assim, deve trabalhar utilizando o sistema de autenticação, deixando para as contas manuais realmente aquelas que são de alguma equipe de trabalho individual ou de alguém que está chegando externamente no ambiente de vocês. É assim que temos que trabalhar. Ou seja, tem 3, 4 convidados no curso de um outro órgão, cria contas manuais para ele. Fora isso, tudo utiliza o nosso sistema de autenticação, que tem um setor que está cuidando disso, seja correio eletrônico, seja LDAP. Eu vou mostrar ainda um outro que é o mais usado deles, que é o sistema LDAP. Esse é o sistema de entrada. Claro que ainda tem parametrizações padrão, que são vários outros padrões aqui. Permitir fazer login utilizando e-mail. Tá? Permitir que os usuários usem tanto a identificação como o endereço de e-mail.
ele pode usar Dione Almeida ou dionealmeida@tre.rs.jus.br. Se ele botar um ou botar outro, vai autenticar igual. O endereço para trocar de senha. Isso aqui é interessantíssimo. Porque se a gente usa um correio eletrônico e que tem uma área que cuida disso, a pessoa esqueceu a senha, perdeu a senha, eu não posso deixar para que a equipe de AD fique cuidando dessas senhas esquecidas. Então, eu coloco o endereço aqui, que tem as orientações para troca de senha, que é algo que o órgão já tem. E quando o aluno quiser trocar de senha, ele vai direto para essas informações e vai tratar com o setor responsável. Tudo parametrizado aqui. Agora, eu mostro ainda aqui, eu tenho aqui ajustado já no meu ambiente, que é a configuração usando o servidor LDAP. O LDAP, então, vai comunicar com o meu AD ou com o sistema do Active Directory da Microsoft, que normalmente é utilizado nas instituições para a autenticação na rede. Ele vai fazer o vínculo, então, entre aquele sistema de autenticação e o Moodle. Tá? E quando eu fizer a autenticação a primeira vez, ou seja, a pessoa nunca entrou no Moodle, e ela vai, pela primeira vez, vai acessar. Se ele existe no LDAP e está dentro das regras que eu coloquei aqui, quando ele fizer o primeiro logon, escrever Dione Almeida e botar a sua senha, alguns campos daquele sistema de autenticação vão vir e vão popular o banco do Moodle. Então, esse cadastro vai acontecer nesse instante. Então, como é que funciona usando o LDAP para que um cadastro aconteça? Ou usando o correio eletrônico? Simplesmente se faz um logon. Se o logon for com sucesso, os campos estão populados. E eu tenho que definir nesta área toda essa questão de autenticação e todo o regramento que eu vou ter. Aqui eu tenho um exemplo, no caso do TRE, como isso foi configurado. Ou seja, quem é o responsável por resolver isso aí. É o LDAP.rsDC01 do TRE, certo? Aí vou colocando os parâmetros que são relativos àquele sistema AD. O nome distintivo, isso aqui é importante. Esse é o contexto em que eu vou usar do AD. A equipe de informática sabe disso aqui. Eles têm que dar esse contexto. E este usuário aqui, dentro desse contexto, vai ter que ter uma senha. Ou seja, existe um usuário próprio para fazer esse tipo de autenticação, que eles já criaram. Eles vão fornecer aqui. E aqui, então, está o contexto, dizendo em que área os usuários vão se encontrar dentro da árvore do AD. Tá? Aqui no meu caso eu estou incluindo inclusive estagiários, tá? Terceiros e tudo mais. Ou seja, se o nível do AD, estagiários, ele está contemplado, nível terceiros também. Agora, se eu quero que no Moodle somente os que são do quadro efetivo, então eu tenho que delimitar aqui essa realidade, para que eles não possam avançar. Então, isso resolve uma pergunta comum que diz assim, ele está no AD, mas o Moodle não reconhece ele. Tá? Quem sabe não foi criada uma árvore nova dentro do AD, incluiu esse grupo de novos servidores do quadro de terceiros e nós não aumentamos a abrangência aqui para atingir esses usuários. À medida que eu aumento a abrangência, eu faço com que eles comecem a autenticar. Certo? Mas aí mais uma coisa só aqui, que é importante, é aqui. Então aqui é o mapeamento dos dados, em que eu vou dizer que o campo display name lá do AD é equivalente ao meu campo nome. Da onde, então, do campo display name do AD, ele vai publicar o que tem lá no nome. No campo sobrenome, eu não vou botar nada, porque no meu caso, eu não faço aquela montagem dos dois, faço uma montagem de um só. Mas aí tem que ter um espaço aqui. Então, sobrenome é espaço. Ele vai atualizar quando for criado esse nome. O sobrenome ele vai fazer em cada login. O e-mail dele ele vai fazer em cada login. É bloqueado, desbloqueado se vazio. Então, a gente pode ir alterando aqui, dizendo, olha, é bloqueado, é desbloqueado. E faz a realidade de todos eles. País, botei Brasil para todo mundo. Idioma é BR para todo mundo. Descrição é o campo description lá do AD. Número de identificação, que é o meu caso, o meu registro de funcionário. O setor dele, que está no AD já. Tá? Então, eu posso dizer que esse setor, por exemplo, que é algo que muda muito, ele vai popular uma vez só.
Tá? Quando ele fez o login a primeira vez, ele populou. Agora, e depois não muda mais. Mas se eu botar em cada login, o que ele vai fazer? Ele vai verificar em cada login se está diferente, e se tiver diferente, ele já atualiza aqui. Então, o que tiver ajustado no AD, o mudo está ajustado, se eu colocar em cada login. Isso é interessante, porque realmente nós deixamos essa parte de cadastro com o AD. O que vai acontecer realmente são alguns problemas como, por exemplo, a pessoa era Maria de Ávila e ela se separou do marido e voltou a ser Maria de Oliveira. Então, nós vamos ter uma incompatibilidade, porque de repente mudou o e-mail dela, porque ela não quer mais aquele sobrenome lá do ex-marido. E aí, então, esses ajustes vão ter que acontecer, porque quando ela autenticar de novo, ele vai considerar, porque o e-mail é chave primária, um novo usuário, a Maria Oliveira, e a Maria de Ávila ficou com uma história dentro do ambiente, e a Maria Oliveira começou uma nova história. Então, essas são as questões que vão ter que ser ajustadas. Mas, fora isso, provavelmente ninguém mais vai se incomodar com esse tipo de problema. Saindo daqui, voltamos para a nossa realidade e vamos fazer então agora um procedimento de inserção de contas manuais via script. Então, eu tenho aqui, já para mostrar para vocês, já pronto, um Excel que foi criado para isso. Então, de algum sistema, vocês vão importar todos os usuários, vão botar numa planilha. Normalmente a gente monta assim, usando alguns campos que são os campos que têm nome pré-definido dentro do Moodle. Aqui eu já sei que para o username esse aqui é first name, o sobrenome, nome, sobrenome, e-mail e cidade. Pelo menos alguns campos que são os obrigatórios. Eu botei só os obrigatórios para a gente não ter problema na criação de usuários. O campo de separação pode ser vírgula, ponto e vírgula. Eu coloquei vírgula, então entre cada um deles a gente vai ter que colocar esse campo de ponto e vírgula e depois salvar isso aqui, salvar como um TXT ou um CSV, certo? Pode ser tanto um TXT quanto um CSV. Eu salvei como TXT. Bom, uma vez salvo isso, eu tenho uma composição tipo esta aqui, em que eu tenho username, password, first name, todos os campos, aquelas informações separadas por vírgula num arquivinho TXT. Isso pode ter 1000 usuários aqui. Então, se uma instituição está fazendo parceria com vocês e ela manda essa relação de usuários, vocês já pedem esses campos obrigatórios, geram essa planilha um TXT. Dentro do ambiente, então, eu vou em usuários, contas, e aqui eu tenho o que nos interessa, que é carregar lista de usuários. Eu defino, então, que tipo de arquivo eu vou pegar, eu vou atrás dele. No meu caso, é este aqui, aquela nossa lista de alunos. Digo que o meu separador é vírgula. A codificação é o TF8, para a gente usar a acentuação e tudo deixar definido. Então, na hora de salvar o arquivo TXT, a gente tem que dizer que a codificação é o TF8. Tá? Ou se for usar uma outra lá, a gente vai dizer qual é para não ter incompatibilidade. Linhas de pré-visualização é que ele vai mostrar um lote para a gente ver se ele leu certo. E a gente pode ir verificando. Então, se colocar 1000 aqui, ele vai listar tudo de uma vez. Claro que eu não tenho 10 ali, então vou deixar 10 aqui. Carregar listas. Agora ele vai validar aquele arquivo e vai me mostrar o que está acontecendo. Ele já disse que um dos que está lá já está criado. Foi o teste que eu fiz antes. Então, os demais ele vai criar. Ele vai criar o 2, o 3, o 4 e o tutor. Certo? Isso vocês vão fazer no roteiro depois e vão importar esse arquivinho também, para a gente poder fazer as atividades. Definido isso, ou seja, ele passou e leu o arquivo, agora então eu vou definir os meus critérios aqui. Adicionar somente os novos, os já existentes ele esquece. É o meu caso, eu tenho um repetido ali, ele não cria de novo. A nova senha do usuário, criar senha se necessário. Ele já vai criar a senha. Eu já estou informando o password aqui, pré-definido, e sim. Então, ele vai criar a senha aqui. Usuários com senha fraca, ou seja, eu posso dizer que ele vai forçar a mudança de senha todos que não tiverem naquele critério. Se eu botar isso aqui, aquela minha senha 1 a 8 é fraca. Então, ele vai pedir no primeiro logon que esse usuário já mude a senha. Tá? Eu vou dizer que nenhum, porque eu não quero que ele fique forçando a mudança de senha, porque é só com exercícios nossos aqui.
Proibir duplicação de endereço de e-mail, sim, não pode ter duas pessoas com o mesmo e-mail, com certeza isso tem que estar marcado sim, não se marca outra coisa. E usernames de usuários padronizados também deixamos sim. Aí tem mais algumas outras coisas aqui, né, como mostrar endereço de e-mail, assinatura automática já nos fóruns, então coisas que podem ser definidas para que o perfil do usuário já fique com tudo isso pré-definido. Então se alguma coisa aqui me interessa, né, no caso aqui já botei Brasil, já podemos trocar. Português para todos, legal. Carregar a lista de usuários. Pronto, aqui estão os usuários que vão ser criados, então todos eles prontinhos. Usuários criados 4 com senha fraca nenhum, porque ele não considerou. Erro 1, porque foi aquele duplicado. Prontinho. Se eu for agora em mostrar a lista de usuários, todos os meus amigos estão aqui, criados e prontos para nossas atividades. Tá? Se eu entrar nele, eu já vou ter o perfil dele. Toda a ficha deste usuário prontinha. Então, se eu botar aqui em editar perfil, tá aí. Bom, nossos usuários estão criados em lote. Já vimos, então, a criação de usuários, os procedimentos de entrada desses usuários no ambiente e a criação de contas mais e como fazer isso aí por um script. Agora vamos para dentro da realidade de papéis, contextos e tudo mais.